paz do Senhor Jesus, espero que você esteja feliz com Jesus. E eu vim aqui para mais uma palavra de Deus, aqui está a minha Bíblia, né? E eu vou tirar aqui da palavra de Deus um versículo para hoje, que está lá em Provérbios, capítulo... Deixa eu ver aqui, gente. Capítulo 11 e o versículo apenas o 17, que diz assim: quem age com bondade faz o bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Justamente isso. Vocês sabem por quê? Que quando nós fazemos o bem, né? Melhora para nós mesmos, né? Faz bem a nós mesmos, né? Por quê? Porque nós não guardamos ressentimentos, nós não guardamos mágoas, a gente não fica com ódio no coração, né? Porque, gente, vai por mim. Quando a gente, né, fica com raiva, fica triste, né? A gente perde o sono, né? Muitas das vezes a gente perde o sono, a gente não consegue dormir, né? Com aquela raiva, com aquela mágoa que a gente tá aqui dentro do coração da gente, né? Aí começa o quê? Ter ansiedade, né? Preocupação, né? Então, assim, muitas coisas levam ao fato de que se nós fizermos o bem, né? Nós vamos ter o quê? O quê? A paz de Cristo. Justamente, se nós continuar fazermos o bem, né? Nós estamos querendo o melhor para nós mesmos, né? Fazendo bem para nós mesmos, para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. É muito bom. Mas aí você fica aí na telinha perguntando, mas Nádia, vamos lá, nos dias de hoje, quem é capaz de aguentar alguém que fica querendo nos prejudicar, né? Como é que a gente vai conseguir fazer o bem? Porque hoje em dia as coisas estão aí, né? Perdendo a nossa paz, né? Como diz aquele ditado, né? Mas a Bíblia revela, né? Como eu vou até que falar para vocês aqui no versículo 21, que diz: mas os bons escaparão do castigo. Nós escaparemos do castigo de Deus, justamente se nós continuarmos fazendo bem, né? Continuarmos fazendo o que agrada a Deus, obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, né? Aí sim, né? Com certeza nós estaremos em paz com Deus, né? E nós escaparemos do castigo, né? Porque nós não vamos fazer maldade com alguém, né? Porque Deus odeia quem faz maldade, Deus detesta, Ele abomina essas coisas, né? Mas a gente fica assim parando para perguntar, né, Nádia? Mas às vezes as pessoas, né? Elas nos prejudicam, né? Outras pessoas, elas nos prejudicam, às vezes até pessoas próximas, né? Pode prejudicar a gente, né? E a gente fica com aquela ira, meu Deus, por que tanta injustiça comigo, né? Eu só faço bem, por que que isso acontece comigo, né? Mas a Bíblia, ela diz, né, que o justo, né, terá os cuidados de Deus, né? E os ímpios não, as pessoas más não, elas um dia terão, né, a justiça de Deus, o castigo de Deus, né? Isso sim, por isso que nós devemos fazer o bem nessa terra, né? E aqui no capítulo 12, em Provérbios, né? Lá no versículo 14 diz assim, ó: vocês serão recompensados pelas coisas boas que dizem, ó, e receberá de volta aquilo que fizer. Justamente isso. Então, gente, continue fazendo bem, mesmo que seja difícil, tá? Faça o bem, obedeça a Deus, siga os seus mandamentos, né? Ajude as pessoas que precisam, né? Sempre estende a mão que for necessário, né? Mas as pessoas, aquelas pessoas que nos prejudicam, que querem falar mal da gente, que só querem da gente quando precisa, né? Vamos supor, né? E a gente fica com aquela angústia, com aquela mágoa, né? Por que, meu Deus, só isso comigo? Por que que acontece só isso comigo? Mas não se preocupe. Descansa seu coração, descansa a sua alma, porque Deus, Ele é contigo. E você não está sozinho. Em momento algum você está sozinho. E eu coloquei 5 itens aqui, que eu até anotei, gente, pra mim não esquecer. Que o primeiro item que, assim, eu acho muito importante a gente lembrar, que diz assim, ó:
lembre-se que Jesus foi o maior exemplo em vencer o mal. Olha aí, né? O próprio Jesus, né? Ele foi crucificado, ele foi humilhado, né? Ele foi traído, né? Ele já passou por muitas coisas, né? Na verdade? Pois é, então Deus, ele já passou por isso. Então, ele já veio ao mundo, ele já sabe como é que nós passamos, né? Mas tenha bom ânimo. Se ele venceu, nós também venceremos, né? E o segundo item, eu coloquei. Nós venceremos o mal, ó, com o bem. O Senhor diz que a vingança pertence a Ele. Pode confiar. Justamente isso. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração diante do Senhor. Porque a vingança é do Senhor, né? Por isso que continue fazendo o bem, continue fazendo a vontade de Deus, porque vocês não estão perdendo nada, vocês só estão ganhando. Então guarde o coração de vocês, guarde o coração e a mente, para que vocês sejam guardados pelo Senhor. E o terceiro diz, que eu anotei, eu não sou juiz. Lembrando, nós não somos juiz, né? Deus é. Ele fará o que é certo, né? Ele fará o que é certo para mim e para você. E o quarto item eu botei: manter os meus olhos em Jesus. Me ajuda a saber como responder quando eu sou maltratado. Tá vendo? Então, enquanto isso, ó, ore, entregue a Deus, confie no Senhor, né? Que Ele vai lhe ajudar, né? Nos momentos difíceis, naquele momento de maus tratos que você teve, né? Ou que você foi rejeitado, ou que você passou por um momento difícil e ninguém lhe ajudou, né? Desde lhe ajudar a fazer o bem, não fizeram, né? Então, mantenham seus olhos em Jesus, porque se vocês manterem os olhos em Jesus, meus amados, nós estaremos seguros diante do Senhor, né? E o quinto eu coloquei: perdoar não é viver novamente e deixar os ciclos viver o seu próprio percurso. Isso é tipo assim, gente, a gente pode perdoar as pessoas que nos fizeram mal, tá? Mas não significa que vocês vão viver com eles, né? Ah, é porque eu convivi muito tempo, eu vou ter que conviver de novo. Não, gente, dá tempo aí, né? Agora, se for, tipo, parentela, né? Se for parente, né? Ou então se for um amigo próximo, né? Mantenha um pouco a distância, né? Mas continue orando pela vida deles, né? Orando pela sua vida, né? Mas perdoe, entregue nas mãos de Deus, porque a justiça é de Deus. Ele é juiz, né? E nós estamos só ali apenas no palco, né? Olhando o que Ele mesmo vai fazer. Então entregue a sua vida a Jesus. Coloque a sua confiança em Deus. Porque é assim, meus amados irmãos, quando nós estivermos olhando para Ele, sabemos aonde nós estaremos seguros. Então, confie em Deus, descansa no Senhor, que Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você entender, né, que nos momentos difíceis você não está sozinha, nem você e nem eu. Amém? Eu espero que vocês possam guardar no coração essa palavra de Deus, porque é muito importante, gente, porque olha, pensa aí, o mundo já tá do jeito que tá, né? Vamos por parte. Tá o mundo do jeito que tá, com muita violência, com muita maldade, o amor de muito esfriarão, né? Assim que a palavra de Deus diz. Então, gente, vamos olhar para Jesus, porque se a gente olhar para Jesus, nós vamos conseguir fazer o bem e vamos colocar os nossos inimigos diante da mão do Senhor. E assim Ele vai agir por nós. Amém? Que Jesus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.